Olá! Você deseja ingressar no mestrado ou no doutorado em Direito, mas não tem a menor ideia de como fazer isso? Ou você já ingressou no mestrado ou no doutorado, mas sua dissertação ou tese não estão fluindo como você gostaria? Ou ainda, você já é mestre, doutor, mas gostaria de um apoio para alavancar sua carreira acadêmica? Então, nesse caso, talvez você precise de um mentor. E é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sei que você já deve ter ouvido falar bastante sobre os coaches, que são profissionais que andam bastante em voga no país nos últimos meses e até nos últimos anos. Mas é importante mostrar que o coach e o mentor são conceitos absolutamente diferentes. O coaching não é um processo diretivo, é um processo que busca desenvolver o potencial do cliente, atingir as suas metas e auxiliar o processo de autoconhecimento do cliente a partir de uma metodologia que é bastante focada em quê? No autoconhecimento do cliente a respeito dos seus valores pessoais, suas metas e objetivos, e estabelecer metas e propósitos que sejam absolutamente compatíveis com aqueles valores definidos inicialmente. Além disso, o coach estabelece os passos necessários para que o cliente possa alcançar seus objetivos. Mas o coach não é um processo absolutamente diretivo, ou seja, o profissional não vai dizer ao cliente como ele deve proceder para alcançar o sucesso em suas metas. O que o coach vai fazer vai ser um processo de autoconhecimento do cliente para que ele mesmo, ou seja, o próprio cliente, estabeleça suas metas, seus objetivos e as estratégias para alcançar aqueles objetivos. Nesse sentido, o conhecimento prévio daquele ponto que o cliente precisa desenvolver não é um requisito absolutamente necessário pelo coach. O coach não precisa saber qual é a área de atuação do cliente, o método que o cliente vai utilizar para alcançar seus objetivos. O que o coach vai fazer é dirigir um processo de autoconhecimento, porque existe o pressuposto de que o próprio cliente já tem as respostas para aquilo que ele quer alcançar. Nesse sentido, para o coach, a experiência prévia com aquele objeto em que ele está ajudando seu cliente a se desenvolver pode até ser importante, mas não é algo que seja essencial para um processo de coach que seja absolutamente eficiente. O foco do coach, então, está nas perguntas que o coach faz para seus clientes, que deve, à medida do possível, ir respondendo essas perguntas, e a partir delas ele vai desenvolvendo tudo aquilo que precisa fazer para que ele mesmo alcance seus objetivos. O processo de mentoring, por outro lado, é muito mais diretivo. O mentor busca desenvolver o potencial do cliente, atingir metas e auxiliar todo esse processo de autoesclarecimento que o coach faz, mas de uma maneira muito mais dirigida. O mentor vai utilizar sua própria experiência como alguém que foi bem-sucedido naquele objetivo que o cliente precisa alcançar e, mediante uma relação de troca de experiências em que o mentor vai buscar utilizar sua própria experiência para auxiliar seu cliente a alcançar seus objetivos a partir da realidade vivida pelo cliente, evidentemente. O mentor, assim como o coach, também vai esclarecer valores, metas e objetivos do cliente e vai procurar ajudar o cliente a alcançar seus objetivos, mas de uma maneira muito mais ativa e tendo o suporte de sua própria experiência pessoal para que seu cliente possa alcançar seus objetivos. O conhecimento temático daquele objeto de apoio ao cliente é muito mais necessário em um processo de mentoring do que em um processo de coaching. Embora, evidentemente, no caso de um mentoring acadêmico, o mentor não precisa ter conhecimento absoluto da temática de pesquisa que seu cliente vai desenvolver, mas o mentor acadêmico vai precisar ter um conhecimento e uma experiência muito agudas justamente em todo o processo de pesquisa, porque é a partir da metodologia, das etapas da pesquisa, que
o mentor vai auxiliar seu cliente a transitar seu próprio caminho. Nesse sentido, a experiência do mentor é muito mais essencial do que a experiência do coach. Porque, ao invés de se focar em perguntas, o mentor vai se focar em desenvolver respostas para o cliente, de modo que o processo de mentoring pode ser muito mais eficiente do que o próprio processo de coaching. A ideia do mentoring acadêmico é justamente um trabalho de mentoring para o meio acadêmico. O mentor acadêmico busca desenvolver o potencial acadêmico do seu cliente, trabalhando em conjunto com ele, a partir da sua própria experiência, para ajudá-lo a percorrer um caminho no meio acadêmico de uma maneira muito mais eficiente do que o cliente faria sem o seu mentor. Nesse sentido, o mentor busca ajudar o cliente a desenvolver habilidades específicas que serão necessárias tanto para percorrer com sucesso o caminho que vai da seleção do mestrado, passando por cada etapa dessa seleção, desde o projeto de pesquisa, a prova oral, a prova de conhecimentos, e também vai auxiliar o cliente a desenvolver todo o networking pessoal que ele precisa para que ele venha a ser conhecido no meio acadêmico como um pesquisador de sucesso e capaz, portanto, de cursar o mestrado ou, posteriormente, o doutorado. Além disso, o mentor acadêmico vai ajudar o cliente no próprio processo de pesquisa do seu mestrado ou doutorado. Vai ajudá-lo a escolher um orientador, a escolher os autores e os livros que são relevantes para a sua pesquisa, vai auxiliar o cliente a desenvolver sua metodologia de pesquisa, a escrever a própria tese. Evidentemente que o mentor não vai escrever a tese pelo cliente, mas ele vai, a partir da leitura do material e da sua experiência prévia como pesquisador, ajudar o cliente a escrever um texto que seja muito mais persuasivo do que o cliente provavelmente faria sem esse auxílio especializado. Além disso, o mentor acadêmico auxilia você a percorrer com sucesso todas as etapas do mestrado e do doutorado, passando pela escolha do orientador, pelo modo como se deve fazer a pesquisa, passando pela escolha dos autores e dos livros a serem pesquisados, pelo desenvolvimento e pela escolha da metodologia de pesquisa, pelo planejamento de todo o trabalho, de cada etapa, de cada capítulo que será escrito na sua dissertação ou tese. E, além disso, o mentoring tem como objetivo auxiliar no próprio processo redacional, revisando a linguagem utilizada e mostrando o melhor uso da linguagem para que você redija uma tese ou uma dissertação com a qualidade que você espera, a boa utilização das normas da ABNT e o próprio planejamento e estruturação dos capítulos. O mentor acadêmico busca organizar a estrutura de estudo do seu mentoria, passando pela avaliação da própria rotina do cliente e pela estruturação da melhor maneira possível de utilizar aquela rotina a favor da sua pesquisa acadêmica, buscando identificar momentos de lazer, momentos de estudo concentrado, momentos de melhor produtividade ao longo do dia, para que a pesquisa seja executada com a melhor e mais eficiente maneira possível. Além disso, o mentor acadêmico buscará auxiliar todo o processo de pesquisa no mestrado e no doutorado, passando pela escolha do orientador, pelo modo de fazer pesquisa, desde a escolha dos autores e dos livros a serem estudados, até o desenvolvimento da metodologia de pesquisa e o planejamento do próprio trabalho de pesquisa e da redação da sua dissertação ou tese. Um bom mentor acadêmico também tem por objetivo revisar essa tese ou dissertação para que a linguagem utilizada seja adequada, que haja uma concatenação lógica entre os vários capítulos e seções do trabalho acadêmico, bem como que cada capítulo seja estruturado de maneira a organizar de modo mais persuasível possível a apresentação do seu trabalho para a banca examinadora. Você acredita que o mentor pode ajudar você a alcançar seus objetivos acadêmicos? Entre em contato comigo e vamos conversar sobre o seu projeto.